Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um Casos Empresariais Podcast. E hoje temos a honra de receber aqui na bancada 3 pessoas fantásticas e eu acredito que vai ser um episódio que vai marcar a história do Casos Empresariais. Primeiramente, dou as boas-vindas para Fernanda Mariano, que é diretora de novos negócios da RD Station. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. Segundo convidado, Alessandro Peralta, diretor comercial da TOTS Oeste, está aqui com a gente também. Peralta, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Wilson, é uma honra. Aqui ao meu lado, o grande e famoso João Lucas Amorim. Aqui, Presidente Prudente é um cara que é conhecido e admirado por muitos, principalmente ex-alunos, que tem uma história já na educação. Muitas empresas que eu vou, as pessoas falam, o João Lucas, pô, então o cara tem que ser respeitado. João Lucas, além de professor, é diretor de novos negócios na Oxygen Web. É uma agência que produz sites e alguns outros produtos também. João Lucas, gratidão. Obrigado pelo convite, Wilson. Valeu, meu amigo. Bom, e sem enrolação, vamos começar o nosso bate-papo perguntando para vocês falarem um pouco da jornada de vocês, né? Como é que foi, ou da onde vocês vieram, onde nasceram, contar um pouco dessa trajetória e o que vocês passaram para chegar onde vocês chegaram e onde vocês estão hoje. Então, Fernando, eu vou pedir para você começar. Bom, vou tentar ser bem objetiva aqui, porque são alguns anos de jornada, né? Eu sou de Goiás, moro em Goiânia, eu falo que eu só pago IPTU, porque, na verdade, eu viajo bastante todo o Brasil. Eu comecei na área de tecnologia há mais de 20 anos atrás, quando esse mercado ele era desafiador, principalmente para a posição de mulheres, né? E para mim foi um desafio me adaptar nesse cenário, mas de muitos aprendizados. E eu estou na TOTS exatamente há 20 anos. Eu vim de uma empresa adquirida, PC Sistemas, e faz muito parte dessa estratégia da TOTS, né, de adquirir as melhores soluções de mercado, e com isso eu faço parte dessa incorporação. Legal, Peralta. Eu tô curioso para saber um pouquinho dessa sua história, hein? A minha história, ela teve início em 2002 no mundo de tecnologia, Wilson. Você nasceu aonde Antes de eu entrar para o mundo de tecnologia, eu sou nascido e criado em Rinópolis. Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. E vivi muito aqui na minha querida Prudente, né? Então, a gente sempre visitava, passeava, né? Se divertia aqui em Presidente Prudente. Tenho um carinho muito grande por essa cidade. E aos 17 anos eu me mudei de Rinópolis, depois eu entrei no mundo da tecnologia através de uma empresa que depois foi adquirida pela TOTS, que é a DataSul, né? Então em 2002 eu fui para São Paulo, em 2006, né, 2008 aconteceu essa fusão. Eu iniciei a minha jornada na DataSul, minha primeira oportunidade no mundo de tecnologia foi como office boy, né? Depois eu fui, né, galgando para chegar na área comercial, que é onde eu me identifiquei. Falei, eu quero participar da área comercial. E tive o prazer de ir para a área comercial ali em meados de 2004, 2005. E fui acompanhando essa trajetória de uma grande empresa de tecnologia que tem vários produtos, né, atende vários segmentos, né, mas sempre voltado para atender a necessidade específica de um cliente. Tive uma jornada em São Paulo até 2018, né, onde recebi o convite para voltar para o interior, né, e hoje eu pago IPTU, fazendo analogia igual a Fernanda falou, em São José do Rio Preto, mas vivo rodando aqui nesse interiorzão gostoso nosso de São José do Rio Preto, Araçatuba, Prudente, uma parte aqui do norte do Paraná, Londrina, Maringá e todo o estado do Mato Grosso do Sul é um território de responsabilidade da TOTS Oeste, né? Sim.
que é a unidade territorial da TOTVS, que tem presença aqui no nosso interior, inclusive com o nosso escritório, aqui em Presidente Prudente, que para nós, além de todo o significado da cidade em si, ela logisticamente é muito bacana, porque ela fica bem no meio do nosso território, né? Então a gente olha para Prudente com muito carinho, além dos clientes, dos parceiros que a gente tem aqui, mas é uma cidade que geograficamente está no meio do nosso território, então a gente vive e respira Prudente. Eu sempre digo que Presidente Prudente tem uma localização privilegiada, né? Todo esse cenário aí. E a TOTVS é prova disso, né? Por ter um escritório aqui em Prudente e valorizar a nossa região, né? Exatamente. João Lucas, e você, meu amigo? Vamos lá. Sou prudentino, raiz, né? Casei, fiquei por aqui e também iniciei toda a minha trajetória na tecnologia, formatando o computador. Então sempre gostei ali de tecnologia, inovação, mas eu não gostava do computador, na verdade. Eu gostava de gente, gostava de conversar, de vender a solução, de vender, né, o entorno, né, do computador em si. E aí eu segui a carreira acadêmica, então hoje fazem 15 anos que estou dentro da Academia da Educação e também no segmento de tecnologia, atuando hoje na Oxygen Web, né, atuando aí para grandes players do Brasil. Foi pro comercial. Fui pro comercial, tá no DNA, tá na veia. Então, vocês acham que por que eu convidei o João para estar aqui com a gente? A gente, né, duas feras aí da área comercial, tem que ter alguém que é forte nisso também, né? É uma boa experiência já também, uma jornada já marcante. Sim. Rapidinho também, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na carreira de vocês e que foi algo que marcou? Você falou talvez mudar, não sei, mas não sei se foi esse o maior. Eu sempre enxerguei desafios como oportunidade. Então é até difícil falar de um desafio que marcou, porque sempre vai me lembrar algo positivo. Mas talvez essa transição do interior para a capital e de Goiás para o Brasil. Então eu tive que me adaptar a outras culturas e talvez isso foi um grande aprendizado. Eu acredito que sim, né? Cultura, cada região é diferente, né? Com Com certeza, hoje em Presidente Prudente, você vindo pela primeira vez aqui, você vai perceber algumas coisas culturais diferentes de tudo que você já viu Exato. Brasil afora, né? O Brasil é um país continental, né? Então, a diversidade que a gente tem aqui é incrível, né? Legal. Peralta, o que foi o maior desafio seu profissional? Wilson, eu vou tentar ser breve, porque tem a ver com Prudentes também. Não tem problema. O meu maior desafio profissional, inclusive eu vou dar um conselho, né, para os profissionais que estão aparecendo aí no momento, né, que estão ingressando nessa jornada. Eu não me recordo exatamente o ano, mas eu acredito que deve ter sido entre 2009 e 2010. Eu estava aqui em Rinópolis, passando o final de semana com a família, ia pegar um voo aqui em Prudente para ir para São Paulo. Eu morava em São Paulo na época, e eu teria uma reunião em Itupeva com uma empresa multinacional. E aí, deu uma chuva, o voo foi cancelado e a gente teve que ir de ônibus, né? Então aí a companhia aérea cedeu um ônibus, eu cheguei em São Paulo de madrugadinha e de repente o cliente me ligou, era 6 horas da manhã, falou, olha, você precisa estar aqui às 7 porque vai estar o cônsul para a inauguração da nossa planta e etc. Eu falei, cara, eu não tenho como chegar aí às 7, eu tô desprovido, eu tô de moletom. Ele falou, não. Ele até falou uma frase que eu gosto muito de usar ela, que ele falou assim, a veste não faz um monte, você precisa estar aqui, né? Porque a gente vai ter uma reunião com ele e ele fala bem inglês. Eu falei, mas eu não falo inglês. Não, como você não fala inglês? Eu falei, eu não falo inglês. Então, a gente vai providenciar um tradutor para você falar sobre o projeto que a gente estava negociando naquela época. E aquilo lá me acendeu um alerta que mudou a minha carreira profissional. Então eu cheguei nessa reunião de moletom, né, tudo amassado de viagem. Eles trouxeram um tradutor junto, que aliás foi muito simpático. Mas aquele dia eu falei assim, eu vou falar inglês. E eu fiz questão de falar inglês. Então, num curto espaço de tempo, com muita dedicação, eu aprendi a falar inglês, passei a falar inglês fluente. E isso me proporcionou fazer certos negócios que abriram portas, que me ajudaram a crescer muito profissionalmente. Então essa é a minha dica no final. Aprendam a falar outra língua, porque ela literalmente vai te abrir
oportunidades e portas que às vezes a gente fica blindado se a gente não fala. Cara, esse depoimento seu é super bacana, viu, Peralta? Porque, na verdade, eu falo os desafios que nos ensinam e abrem portas, né? Exato. João Lucas, vamos lá. Bom, eu tenho várias passagens, mas acho que uma que me marcou bastante foi quando eu pedi a demissão, né, de CLT e fui estudar em Portugal, fui fazer meu mestrado. Então, não tinha nada, então se eu ia perder, não ia perder nada mesmo, né? Naquela época eu era bem jovem, então foi essa decisão, né? Fui para Portugal, fiz o mestrado e fiquei 2 anos lá estudando todo o ecossistema de inovação, então trouxe bastante coisa na bagagem, né, para cá. Implementei algumas empresas e foi daí que realmente, né, começou a abrir bastante portas, né, oportunidades, principalmente quando a gente fala aqui na nossa região que as coisas começaram a engatinhar, quando a gente fala de inovação, há poucos anos, né? Então, e tem muita coisa para acontecer. É até acho que é um lance legal da gente discutir, porque a gente tem um oceano azul para navegar aqui, né? Muito, Sim, né? tem muita oportunidade. Exatamente. Então, acho que todo esse ensejo, né, traz essa necessidade e juntamente aí com essa oportunidade que nós temos aqui na nossa região. Com certeza. Desafio gera oportunidade. Né? Exatamente. Bacana. Peralta, agora eu vou direto em você. TOTS. A TOTS é hoje uma das maiores empresas de tecnologia de software do mundo, maior da América Latina, se eu não estou enganado, né? E, obviamente, líder no Brasil, no mercado brasileiro. Fala um pouquinho de TOTS para a gente, o que é a TOTS, o que a TOTS tem. Para eu não falar a quantidade, mas eu fiquei assustado com a quantidade de produtos e serviços que a TOTS tem no seu portfólio. Bacana, Acho Wilson. que pode ser o ponto de partida. Exatamente. E olha, é um portfólio... Assim, hoje a TOTOS é uma empresa que ela exige para potencializar o resultado das pessoas e das empresas. A TOTOS é uma empresa de lugar, gente boa que é boa gente. E a gente tem a missão aí de transformar o resultado das empresas através da tecnologia. E para isso a gente tem um portfólio amplo, que é impossível um ser humano ter a capacidade de falar. A gente até brinca dentro da companhia, olha, se a gente tiver uma pessoa que consiga dizer tudo que a gente tem de tecnologia, ela vai ganhar uma viagem para Disney com toda a família, porque é muita coisa. E muito porque é segmentado, né? Especializado na demanda do cliente. Exatamente. Então a gente entende exatamente isso. Hoje a TOTOS é uma empresa que tem, né, capacidade de investimento em tecnologia para atender a necessidade das empresas e é uma empresa nacional. Então a TOTOS ela foi o primeiro unicórnio brasileiro, é uma empresa de capital aberto, foi a primeira empresa de tecnologia a compor o índice Bovespa, e tudo isso traz uma certa grandeza e segurança para a TOTOS, mas também traz uma presença regional. Então acho que hoje o grande diferencial da TOTOS ela tem tudo e ela é acessível para todos, né? Então, de acordo com a necessidade de cada empresa, com certeza a gente tem uma tecnologia que pode resolver ou pode auxiliar a empresa. E é legal por isso, porque às vezes a gente tem aquela imagem, né? Foi até o que a gente encontrou com o nosso amigo. Pô, TOTOS, às vezes TOTOS é muito grande para mim. Não. TOTOS é rápido de implantar, cabe no bolso. Que a gente precisa ter uma relação de que problema a gente precisa resolver versus investimento que precisa ser feito. Que legal. Fernanda, agora queria que você contasse um pouquinho. A gente sabe que a RD Station ela surgiu como uma empresa independente, ela foi adquirida alguns anos atrás e hoje ela faz parte da TOTS, né? Está Perfeito. embaixo aí Do ecossistema, né? do ecossistema da TOTS. E você é diretamente ligado à RD Station. Então, antes de você falar um pouco o que é a RD Station, eu queria que você falasse um pouco para quem nos assiste e nos ouve, dessa junção, como é que foi essa transição? Você chegou a participar desse processo? Você já era RD antes? Então conta um pouquinho disso para a gente. E aí eu vou pegar a fala do Peralta, né, complementando. A TOTOS é uma empresa democrática que atende vários segmentos e também portes diferentes. E para que ela tenha esse atendimento cada vez mais especializado, uma das iniciativas da estratégia como um todo foi fazer aquisições de empresas que já se posicionam muito bem naquele segmento. Então, a RD é um desses casos. E o porquê da RD? É importante entender que não só a segmentação. A TOTOS ela tem uma responsabilidade, né? O Peralta falou do compromisso da TOTOS com seus clientes.
Tanto é que a gente tem um dos nossos valores, cliente é para a vida. E dado que ela já é referência, né, em sistema de solução para back-office, ela precisava fazer com que o cliente continuasse crescendo e escalando cada vez mais a sua operação. Então, além do ERP, a gente traz um portfólio completo, um portfólio digital, que atende toda a jornada de venda. E a RD ela veio para somar esse novo capability. E a RD foi uma empresa adquirida pela TOTUS e já era referência no mercado. A RD foi uma das pioneiras no Brasil, referência em automação de marketing. E essa composição fez todo sentido, né? Você ter uma solução robusta, faz toda a gestão de back-office, e uma solução para possibilitar o crescimento, a competitividade, escalar o resultado das empresas. Então, acho que é um pouco da nossa estratégia, certo, Peralta? Perfeito, Fer. Acho que João. fazendo também um complemento, né, dentro da que a Fer colocou aí sobre a RD, hoje a gente divide a tecnologia em 3, né, frentes, né, que é a de gestão, sempre foi aquela questão do RP, de soluções mais transacionais, que existem para que as empresas sejam mais eficientes e mais produtivas. Essa dimensão, essa business unit que a gente chama, que veio através da RD, são tecnologias para que as empresas vendam mais, né, para que elas se relacionem de maneira digital com o cliente. Né? E a gente tem também uma outra dimensão, que é a TechFin, né, para que as empresas tenham acesso a serviços financeiros de maneira mais rápida e menos burocrática. Acho que é isso, né? João, quer fazer alguma pergunta para eles? Bom, hoje tanto a RD quanto a TOTS, né, são sistemas, né, que as empresas buscam implementar como gerador de negócios e soluções inovadoras, né, para dentro do seu negócio ali dentro. É interessante que o cliente, quando busca uma ferramenta, ele não enxerga a dor, até a gente mostrar para ele. Né? Então, nós como agência, por exemplo, o cliente, mas por que eu preciso de um CRM? Né? É difícil ele entender. Eu faço a seguinte pergunta: quantos clientes você já atendeu até hoje? Uns 3.000. Quantos clientes tem na sua base de cadastro ali do seu RP? Tem uns 10.000. O que você faz com esse cliente? Nada. Tá vendo como você precisa? Aí ele começa a entender aonde ele precisa ter ali, né, tanto um RP, uma dashboard para analisar dados, hoje marketing, a gente sabe que é dados, né, juntamente com o CRM para fazer toda essa captação e trabalhar, né, esse lead, essa base. Eu falo que o cliente hoje ele tem um ouro que não sabe que ele tem. Às vezes ele precisa vender mais, ele quer vender mais e ele vai buscar fora, sendo que a solução está dentro de casa, né? Ele precisa monetizar Exatamente. isso. Exatamente. E o que você trouxe vai muito ao encontro do que eu acredito. E aí eu vou conectar com o que o Wilson trouxe. Tem muita oportunidade. E independente do negócio, né, seja o segmento ou o posicionamento do cliente, qualquer empresa ela precisa estar ancorada em 3 pilares. Primeiro, atrair mais clientes. Segundo, relacionar mais e melhor com a base. Como que ela monetiza, né, a base de clientes. E terceiro, vender mais, seja através de novas frentes, novos canais, ou de forma mais eficiente. E um dado que me chama a atenção é que mais de 50% das empresas não possuem uma solução de CRM. Faz tudo de forma muito manual. Então, quando você entende o negócio do cliente e mostra o básico já é algo muito relevante, que, consequentemente, já vai trazer um resultado muito acima do que ele tem, além de uma economia no seu processo. Sim. Então, fechando o ponto que você trouxe, é entender os desafios, porque nem sempre o cliente conhece. Uma vez que ele não conhece, às vezes aquela dor ela tá oculta. Então, mostrar todo esse panorama ajuda o cliente a ir para o próximo passo. Perfeito. Legal. João Lucas, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento regional, né? A gente está falando aqui da região de Presidente Prudente toda. Né? Como é que você enxerga hoje o papel, por exemplo, nosso que somos aqui prudentinos, tá? O que a gente pode contribuir mais para esse desenvolvimento acontecer de forma mais intensa? Legal, a gente estava até conversando nos bastidores, né? A gente não tem hoje na nossa região uma identidade marcada, né? Como, por exemplo, Marília, segmento industrial, Franca, sapatos e assim sucessivamente, né? Ainda tem uma identidade meio diversificada.
Como eu falei, a gente está a 100 quilômetros do Paraná, Mato Grosso do Sul, então a gente tem ali uma estratégia geográfica positiva para o nosso lado, porém precisa acho que criar até um ecossistema mais fortalecido, né? Sim. Com o segmento industrial, os polos de inovação. Hoje nós temos aqui grandes faculdades que formam mão de obra, mas a mão de obra acaba indo embora, Migrando. né? Então a gente tem esse desafio, e aí o legal das grandes empresas começarem a olhar para a nossa região e começar a investir. Até um ponto interessante, há uns, sei lá, 6 anos atrás, quando eu fazia as minhas calls via Google Meet, né? Eu falava bem quietinho. De onde você é? Presidente Prudente, né? Aí eu mostrava a agência assim, falei, não, o cara não vai fechar com a gente, mas a gente é de Prudente. Hoje eu bato no peito e falo, ó, nós somos de Presidente Prudente, nós somos uma das únicas agências no Brasil a trabalhar praticamente com todo o time presencial. Eu mostro a galera, a gente tem qualidade de vida, cara, a gente consegue almoçar em casa e voltar. Isso reflete Sim. no trabalho, né? Então é uma coisa bem interessante. Então acho que o movimento da nossa região é esse, a gente buscar e capitalizar aí empresas, negócios, né, investidores, para começar realmente a galgar o nosso ecossistema. E o que você entende que falta nesse posicionamento? Me parece algo mais de trazer uma autoridade naquilo que vocês já fazem. O que falta para dar essa evidência? Eu acho que, de fato, é investimento, tá? Seja o investimento financeiro, o investimento realmente do setor público, privado junto, trabalhando em parcerias. Eu acho que essa junção iria trazer bastante benefício aí para nossa cidade. Oportunidade. Exatamente. Fernanda e Peralta, como que a tecnologia pode impactar para que a gente tenha mais desenvolvimento em nossa região? É muito amplo, porque a tecnologia, ela direciona o futuro. Só que quando a gente fala de tecnologia e futuro, Eu gostei dessa frase. Tecnologia direciona o futuro. e Bom. quando a gente fala de tecnologia e futuro, parece que é algo distante. Não. O futuro já é agora, né? O que eu estou fazendo agora. E a tecnologia, ela vem para proporcionar mais eficiência para o negócio, visibilidade, uma melhor gestão. Porque se o empresário do outro lado ele não consegue acompanhar o seu negócio, possivelmente ele vai ter um impacto, consequentemente, a empresa não vai seguir, né, novos caminhos. Então, quando a gente olha a tecnologia, muito nesse sentido, de desenvolver o negócio e trazer possibilidades também de crescimento. E uma vez que uma empresa está em movimento, todo o ecossistema que está por trás cresce também. Com certeza. Eu compartilho dessa mesma visão, Wilson, e eu vejo assim, né? Hoje nós temos aqui, né, empresas que se complementam, né? E o que acho que às vezes a gente tem que ter uma mente muito aberta, porque tem uma frase, né, que ela diz que não se pode frear o progresso, né? Então, às vezes, a gente tem, hoje, a tecnologia está muito acessível, ela está muito fácil de ser utilizada. Dá um exemplo, o empresário, seja ele de qual porte, mas eu vou dizer, o pequeno empresário hoje, ele vai lá e ele faz uma ação de divulgação da empresa dele. Dá um exemplo bem simples, uma loja de venda de pneus, né? E ele vai lá, ele investe, né, nas plataformas digitais, e ele começa a divulgar isso. E aí ele começa a se relacionar com o seu cliente via WhatsApp. Só que ele não se preparou para ter isso. Ele não teve uma agência que às vezes está apoiando ele para fazer isso da melhor maneira possível. Ele não tem um sistema que possibilite que ele faça essa transação, né? Então, às vezes, ele acaba colocando muito dinheiro para fazer publicidade, mas a empresa dele não está preparada para receber. E hoje, eu acredito que cada vez mais as regiões, e Prudente é privilegiada desse ponto de vista, né? O padrão de consumo mudou. Então hoje, o consumidor mudou. Sim. Então hoje, tem muita empresa de Presidente Prudente que está fazendo negócio com o mundo. Sim. Né? Exato. Então está aberto para o mundo. Se você não se preparar, o mundo vai comprar de outro lugar. Então eu acho que essa tem que ser cada vez mais a provocação. A questão da mentalidade mesmo. Né? Exatamente. A mentalidade. A gente está ficando mais competitivo, a gente está ficando menos competitivo. Sim. Né? As oportunidades estão aí. Exatamente. Né? Então as oportunidades estão aí.
né? Legal. Que você aproveita essa oportunidade. O ponto que o Peralta trouxe faz muito sentido. Até porque hoje as empresas elas não estão somente no físico, né? Elas estão cada vez mais indo para o online, até pela mudança no comportamento do consumidor. Hoje, mais de 70% das pessoas vão pesquisar online antes de fazer uma compra. Se a empresa ela não está posicionada minimamente ali no digital, ela perdeu uma boa audiência. Então, é você olhar para o cenário, entender os desafios e trazer uma proposta de valor que encaixe de acordo com a demanda do cliente. Bacana. Pessoal, nossa audiência, eu vou pedir uma licença rapidinho para a gente passar o vídeo institucional da Village Marcas e Patentes, que é uma das nossas patrocinadoras. Bom, pessoal, depois da nossa propaganda aí da Village Marcas e Patentes, a gente retorna aqui com os nossos convidados. E a próxima pergunta que eu tenho para fazer para vocês, né, os três, é quais são os principais erros que as empresas ainda cometem, né, com o uso do marketing digital no Brasil? Bom, é uma pergunta muito legal de ser discutida, né? E totalmente desafiadora, Isso né? acontece. Primeiro, acho que é a maturidade do empresário. Ele entender o que é o marketing digital. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa região. É muito mais propício ele pegar uma verba e investir numa capa de uma revista do que propriamente ele pegar aquela verba, eu colocar ali no Meta Ads ou no Google Ads e ele performar muito. Então, ainda existe essa quebra. Inclusive, esse movimento de trazer a palestra da RD aqui na cidade é excepcional. Porque vai mostrar isso para o empresariado que, ele investir no digital é muito mais otimizado em recurso financeiro, o resultado é muito mais rápido e detalhe, eu consigo medir. Quem vai ver meu outdoor lá? Nada contra, viu? A gente faz outdoor também. Mas eu não sei quem passou lá na frente, mas a partir do momento que eu tenho uma estratégia digital, eu consigo medir. Eu consigo falar para ele, olha, teve quantos cliques, custo por clique, enfim. Então, na minha visão, é mostrar que funciona e quebrar esse paradigma para o empresariado. Perfeito. Bacana. E como que você enxerga nesse cenário, né, nessa nova onda de tecnologia, principalmente com o IA, para facilitar o melhor uso do marketing digital? Excelente pergunta, Fer. Vamos dar um exemplo prático aqui. Há um tempo atrás, as pesquisas no Google eram baseadas por palavras-chave, né? Hoje não mais. Hoje é tendência de busca. Ou seja, qual que é a tendência que eu busco ali dentro do Google das IAs? Hoje, se você pega um jovem, ele não vai mais no Google e pergunta, ele vai na IA, e aí, o seu site, a sua empresa está respondendo a IA? Não tá. Você está deixando dinheiro na mesa. Então, hoje é a tendência de busca, não é mais palavras-chave. Ou seja, o cliente no centro e cada vez mais especializado, né? A Exatamente. estratégia passa a olhar para o consumidor de forma cada vez mais específica. Perfeito. Quer complementar, Peralta? Não, eu Não? acho que tudo vai muito de encontro, né? Acho que às vezes o empresário ele acaba confundindo um pouquinho marketing digital com publicidade. Isso, Sim. né, ele são necessidades e remédios diferentes, né? Então, o marketing digital hoje, ele quando bem feito, né, com a agência correta, com a tecnologia correta, o retorno ele é possível de mensurar, né? E aí não tem milagre. Quando o empresário entende esse jogo e vê, pô, eu tô pondo uma moedinha aqui, tá voltando duas, é aqui que eu preciso estar cada vez mais olhando para os meus investimentos. Exatamente. Outra pergunta, como transformar estratégia em resultado? E aí eu acho que a gente pode citar, por exemplo, RD Station. Vocês usam RD lá na empresa, na Oxygen Web, né? Além de usar, nós somos parceiros, São né? parceiros. Então eu costumo falar, nós temos o momento AR e o DR. Antes RD, a gente se posicionava de uma forma. E depois de RD, assim, é uma mudança de mindset gigante, né? Legal. Porque quando a gente vende o marketing para o cliente, se ele não tiver um CRM do outro lado, eu prefiro perder a venda.
Porque falou, cara, como que nós vamos medir? Como que eu vou mostrar para você o nosso trabalho? Exatamente. Então, quando a gente se tornou o RD Partner, foi uma mudança de mindset tanto para nós, da direção, quanto para os nossos analistas de marketing, atendimento. Foi um movimento bem legal, né? De mostrar, e aí a gente repassa isso para o cliente. Então, aí a gente tornou ali, né, um vendedor RD, porque o cliente precisa disso, só que a gente tem que mostrar essa dor para ele. Então, a gente vem nessa crescente aí de parceria de RD devido a realmente mostrar para o nosso cliente. De fato, como se aplica, né? Exato. Quando você traz a palavra estratégia e resultado, tem um meio aqui, que é a execução. Sim. Então, não tem resultado se não tiver a execução. E quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia, se você tem algo que é complexo, possivelmente você não consegue executar. E a RD, ela traz uma tecnologia muito simples de ser aplicada. Como você bem trouxe, né? Do marketing ao CRM, você tem outras etapas ali que você consegue integrar de forma muito simples. Sim. E escala as 3 vertentes, né? O RD Conversas, o RD CRM e o RD Marketing. Ou seja, captação, e-mails, enfim, toda a jornada completa, né? exatamente. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu sei que o Wilson também é vendedor. Geral. Qual que é o desafio hoje do vendedor? Atualizar CRM. Ele prefere colocar numa planilha ali no Excel. Os follows, né? Ele faz a gestão dele. Mas se a empresa não tiver controle, Isso. ela não consegue ter uma estratégia bem sucedida. E a RD ela tem uma funcionalidade que eu acho incrível, que pelo comando do WhatsApp você consegue atualizar o CRM. Então imagina você saindo do cliente, indo para outro cliente, no meio do caminho, você vai mandar um áudio para a Rê, que é a agente de A do RD, sinalizando como foi a sua agenda nesse cliente. Inclusive, você pode pedir para ela gerar um invite para você falar com esse cliente na data que você combinou. Então, isso é incrível, né? Você colocar e empoderar o usuário final para que ele tenha as informações na palma da mão. A gente já comentou alguma coisa a respeito, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem nesse momento. A questão, por exemplo, do controle da gestão dos dados, né? Hoje, um dos segmentos que eu atuo também é consultoria, e eu faço consultoria para pequenas e médias empresas. E a gente ainda, por incrível que pareça, né, muitas empresas fazem o controle e a gestão, não é no Excel, é na papeleta, no caderno, né? E aí vem a questão, né, como é que essas empresas podem estar melhorando seus resultados com a adesão à jornada digital, né? E aí que eu quero que tanto a RD TOTS fale um pouquinho disso, né, de produtos para pequenas e médias empresas, para justamente melhorar essa gestão e a busca dos resultados. E aí, eu vou até complementar da primeira pergunta junto com essa, né, Wilson, porque eu sei que depois o público aqui do podcast, que é composto aí na sua maioria por empresários de todos os portes aqui de Presidente Prudente região. O primeiro item, acho que é a empresa que não se atualizou vai acabar, pessoal. A gente está falando do motor a vapor na era do motor elétrico. Então, a gente tem uma questão muito importante que está entrando em vigor a partir do ano que vem, tem uma jornada de 7 anos, que é a reforma tributária. Né? Na verdade, a reforma tributária ela é de 10 anos, a gente já passou 2. Né? E aí, Wilson, eu acho que para esse empresário que quer ter perenidade no teu negócio, eu vou dar um exemplo do que a gente tem feito muito, que é para transformar a estratégia em resultado, que é efetivamente isso voltar. E eu olho para isso através de 4 grandes frentes, né? A primeira frente é a frente do orçamento, né? Então você precisa ter um orçamento muito claro na tua empresa, contemplando qual investimento você vai realizar. A segunda frente são pessoas, né? Que é complementar ao orçamento. Você precisa ter uma boa fatia do teu orçamento dedicado a pessoas. A terceira parte é a capacitação. Orçamento, pessoas, capacitação para essas pessoas. E a quarta parte é a ferramenta ou é a tecnologia, porque é aí onde você entra. Pô, eu tenho um orçamento, eu trouxe pessoas boas, eu estou capacitando essas pessoas, eu preciso ter tecnologia boa para fazer a minha estratégia, faz parte da minha estratégia para alcançar o meu resultado. E aí onde a gente entra, né, em todo o portfólio que a TOTOS hoje pode oferecer para o empresário, do pequeno ao grande, dos múltiplos segmentos, né, a ter toda essa tratativa olhando para o crescimento da empresa. Por isso a gente tem clientes que eles têm
uma jornada muito longa com a TOTVS, né, que começaram pequenos e cresceram, assim como foi com a TOTVS, né? Então, eu acho assim, ó, sai da caneta, sai da papeleta. Toda empresa, algum dia, ela foi pequena. Né? Isso. E sabe por que tem que sair da papeleta? Porque o teu cliente não está mais na papeleta. Então, o teu cliente comprava na papeleta, ele não vai comprar mais, né? E são ciclos. E complementando o que você trouxe, quando você fala do orçamento, né? Às vezes o cliente ele tem uma expectativa que ele vai ter um investimento muito alto. Às vezes o investimento que ele vai fazer de tecnologia é uma oportunidade que ele tem de corrigir um processo e ele está perdendo receita que às vezes ele desconhece. Então, a tecnologia às vezes pode trazer um retorno muito acima do investimento. Eu acredito muito nisso. E segundo, quando a gente conecta com pequenas empresas, Wilson, não sei se vocês sabem, mas de acordo com um dado do Sebrae, que avaliou várias empresas a nível Brasil, um dos principais motivos que uma empresa finaliza a operação é falta de cliente. Ou literalmente quebra, né? Não tem cliente, fecha as portas. Exatamente. E um desafio que está atrelado, que para mim a surpresa está cada vez mais evidente, é mão de obra qualificada em marketing. Então, resume muito bem o que o Peralta trouxe. E não basta você só ter a tecnologia, você tem que ter uma tecnologia que seja aplicada ao seu negócio. Legal. Pessoal, nós estamos aí já indo aí para a finalização do episódio. E antes das considerações finais dos nossos convidados, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vou agradecer ao Sicredi Rio Paraná. Para você que é empresário e quer crescer com segurança, planejamento e parceria de verdade, o Sicredi é a escolha certa. Cooperar é investir no seu futuro e no da sua comunidade. Vem ser Sicredi você também. Agradecer também a Bilage Marcas e Patentes. Por um mundo menos arriscado. A Bilage está no mercado desde 1986 e é referência, oferecendo um caminho seguro e acessível para registro de marcas e patentes, protegendo suas inovações com um toque humano e entendimento profundo das suas necessidades. Agradecer também à UnoEst, reconhecida como uma das 3 melhores universidades do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo, com camping Presidente Prudente, Jaú e Guarujá. A UnoEst é referência em ensino de qualidade, inovação e formação de líderes para o futuro. Vem ser UnoEst você também. Acesse unoest.br. Lista CNAE. Sabe aquele cliente ideal que sua empresa procura? Ele já existe e está esperando você encontrá-lo. Com o Lista CNAE, você pesquisa empresas ativas em qualquer parte do Brasil, segmentada por setor e transforma dados em negócios. Pare de esperar indicações. Prospecte com estratégia em listacnae.com.br. Meus amigos, agora eu quero pedir para vocês fazer as considerações finais, né? O que vocês acharam do episódio, dar o recado para a nossa audiência, depois que vai assistir ao episódio pelo YouTube, vai nos acompanhar também no Spotify, e também aquela galera que acompanha a gente aí pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. Palavra é de vocês. Quero agradecer pelo convite, Wilson e Peralta, pela troca também, e dizer para vocês que a gente vai deixar um link, porque eu acredito que entender o negócio é um passo importante e a gente vai fazer uma consultoria, um diagnóstico completo para entender o nível da maturidade e quais são os pontos que nós acreditamos fazer sentido para o seu negócio avançar. Então, eu vou deixar esse link aqui no episódio e a gente fica à disposição para contribuir com essa jornada. Aí sim, hein, Wilson? Aí sim. Isso foi um belo agradecimento. Eu queria assim, agradecer a oportunidade, o carinho, reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento de Presidente Prudente região, com os empresários da região, né, com as pessoas da região e parabenizá-lo, né, um formato muito bacana, muito gostoso, né? Torço aqui cada vez mais para o sucesso da nossa querida Presidente Prudente e toda a região. Legal. Queria agradecer também, estar aqui conversando com o Peralta, com a Fer, o Wilson, trocamos aqui várias ideias e para quem está nos acompanhando, segue a dica do Peralta ali, porque se você pegar o empresariado, pergunta quais são as suas dores hoje, eles vão falar 2,
vender mais e ter boas pessoas. Então, se o cara tiver processo, tiver ferramenta, tiver inovação, não vai funcionar, né? Então, achei bem legal a dica de ouro aí. Dica de milhões, hein? É isso aí. Verdade. Mas tem uma palavrinha que é primordial, a execução. Execução. Que foi o que a Fernanda falou. Exatamente. Tudo é na execução. Tem até um livro que é referência, não lembro o autor, mas é um autor famoso brasileiro que fala, né? Execução é o título do livro. A execução é tudo, né? Não adianta você ter estratégia, conhecimento, informação, dados, se você não tiver como executar aquilo, né? Colocar em prática. Exatamente. Então, assim, gente, Fernanda, Peralta, João Lucas, gratidão aí por esse episódio maravilhoso, essa troca fantástica que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui. Agradecer a nossa audiência que nos acompanha aí pelos canais digitais. Continue nos acompanhando, né, curtindo os nossos episódios, dando joinha lá, se inscrevendo no canal, fazendo os comentários. E é isso aí, gente. Mais um episódio, muita informação, muita tecnologia, conhecimento e oportunidade de crescimento de negócios e de pessoas. Um grande abraço.